Olá, eu tô aqui hoje para falar da atração de talentos com benefício diferenciado. Não é segredo para ninguém que benefícios inovadores ajudam a atrair os melhores talentos. Um pacote de benefícios atrativo sempre auxilia com melhores contratações. O Rocket Pass oferece um suporte jurídico exclusivo no Brasil, um benefício que diferencia a sua empresa da concorrência e demonstra cuidado real com o bem-estar do seu time. Empresas como Google, Salesforce e DocuSign já adotaram o Rocket Pass. Aponte o QR Code na tela e veja como o Rocket Pass funciona na prática. Olá, bem-vindo a mais um Passa no RH. Eu sou Marcelo Maia, sou gerente de marketing aqui na Rocket Lawyer. Estou aqui com a Lana, nossa head de RH. Lana, apresenta a nossa convidada aí. Pois é, pessoal, a gente está aqui hoje novamente com uma convidada muito especial, é a Thaís Suqueda. A Thaís, ela é advogada trabalhista, responsável por toda a área trabalhista do escritório CSK Advogados e a nossa advogada trabalhista aqui também. Obrigada por voltar, Thaís, por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Pois é. Dois episódios. Dois episódios. Dois vamos lá. episódios. A gente convidou a Thaís para voltar, porque, na verdade, depois do primeiro episódio que a gente fez com ela, a gente recebeu várias dúvidas aqui de profissionais de RH e a gente quis aproveitar esse segundo episódio, essa segunda rodada, para responder algumas das perguntas mais comuns que surgiram aqui pra gente. Então, vamos começar, Thaís? Vamos lá, Vamos tô lá. pronta. Falando um pouquinho, no primeiro episódio a gente conversou bastante sobre modelos de trabalho, diferentes tipos de contrato. A gente abordou bastante a questão do PJ versus CLT. E eu quero fazer já uma primeira pergunta aqui dentro desse tema dos PJs, né? Quando a gente fala na contratação de PJs para uma empresa, quais seriam as duas maiores vantagens e também desvantagens para a empresa contratar um PJ? Bom, vamos lá. Acho que duas vantagens. A principal, para mim, é a gente ter essa liberdade contratual. Então, as partes vão acordar, vão combinar tudo que elas querem colocar naquele contrato, sem precisar se prender às regras ou leis trabalhistas, no caso, por exemplo, de um CLT. Quando a gente fala de um contrato de emprego mesmo, de um CLT, aquele contrato é totalmente regido conforme a legislação trabalhista, conforme a CLT. Quando a gente faz um contrato entre duas pessoas jurídicas, a vontade dessas duas partes é que vai prevalecer. Elas que vão combinar entre si, elas que vão acordar e tudo pode ser ajustado dentro de um contrato. Então, essa liberdade eu acho que é muito legal, é uma baita de uma vantagem aí para a empresa. A segunda vantagem é que todo mundo já meio que sabe, né? Então, os encargos trabalhistas, a gente tem essa redução de custos, e claro, menos preocupação até para o RH, né? Então, assim, folha de pagamento mensal, a gente corta toda aquela preocupação, INSS, FGTS, como que faz? Qual que é o percentual? Como que a gente deixa esse? Esse mês não Sindicato. veio, sindicato, vai contribuir com o sindicato, não vai? Se não vai, então tem que assinar aqui. Então, tem muito mais, né, tranquilidade também. E desvantagens? Olha, eu acho que a principal desvantagem é você não poder, por exemplo, definir regras no sentido assim, regras institucionais e aplicar para aquele colaborador. Então, assim, esse colaborador tem que ter bastante liberdade, porque ele não é um empregado seu. Você não pode estabelecer regras de horário, você não pode definir que dias ele vai trabalhar, que hora ele vai trabalhar, como vai ser, de uma forma tão explícita e tão regrada. Claro, você pode, como eu falei, jogar num contrato, tudo bem, vai definir, mas assim, não pode fazer um controle. Aquele colaborador tem que ter toda a liberdade, inclusive a liberdade da técnica que ele vai prestar aquele serviço. Você não pode interferir nas técnicas que ele vai utilizar para realizar qualquer atividade. Ele é um colaborador livre mesmo, tá? Então, isso é tanto uma desvantagem quanto um cuidado fundamental que a gente tem que ter quando contrata um PJ. E a questão da exclusividade? Desculpa até te interromper, mas dentro desse cenário Imagina. que você está falando, então não cabe exclusividade, né? Uma empresa não pode exigir isso de um PJ. Então, Lena, isso é bem curioso, mas assim, a exclusividade pode ser definida sim num contrato PJ. Claro, com alguns cuidados, mas assim, se você é PJ, mas lida com dados sensíveis, por exemplo, lida com lista de clientes que é confidencial, qualquer coisa nesse sentido, e vocês têm um pacto de confidencialidade, por exemplo, você pode definir uma exclusividade. E também, assim, a exclusividade nem é um requisito para configurar
configurar um vínculo de emprego, por exemplo, tá? Se você é um CLT, você pode ter mais de um contrato de trabalho registrado em carteira, tá tudo certo. Olha, eu achava É, que não podia. mas Sim. muita gente acha. Mas assim, desde que tenha compatibilidade de horário, você pode ter mais de um registro em carteira de trabalho. Tá que Inclusive, a nem, gente falou que isso nem o pai no do primeiro Chris. episódio, né? O pai do Chris tem 2 empregos. É. Inclusive, a gente falou no primeiro episódio, assistam aí, sobre o que caracteriza, né, vínculo de trabalho. Quais são as Sim, características, né? sim. Eu acho que é isso. E eu acho que, assim, ligando essa primeira desvantagem, a gente tem que tomar um cuidado redobrado com como a gente lida com esse funcionário, porque você realmente não pode controlá-lo, né? Então, às vezes, você quer que ele siga uma determinada técnica para prestar aquele serviço e que a gente até tenta, assim, ajustar, sabe? Olha, é um mero briefing, mas é um cuidado redobrado. Então, assim, é muito mais complicado, tá? Então, acho que essas são as 2 desvantagens A também. gestão, né, Essa desse gestão, eu acho que é serviço. mais difícil, assim, é mais complexa. Porque um empregado, a gente consegue, a empresa tem, é o que a gente chama de poder diretivo do empregador, que é um termo super chato, mas a empresa tem total liberdade com o empregado de poder exigir coisa, inclusive aplicar alguma penalidade se precisar, se não cumprir, com o PJ não consegue. Como a gente faz então, né? E ao mesmo tempo tem a liberdade, por exemplo, de fazer uma rescisão contratual tranquila com o PJ, sem toda aquela burocracia trabalhista de um CLT. Então, assim, não funcionou? Tchau. E tá tudo bem. As partes É. decidem, pode ser definido um aviso prévio em contrato, tudo isso, Exato, né, dos 2 exato. lados, né? Sim. Não, e contrato de PJ você pode definir, assim, o céu é o limite, com todos Uhum. os cuidados do mundo, mas o céu é o limite. Muita flexibilidade. Exato, muita flexibilidade. Thaís, quero aproveitar aqui que a gente tá gravando esse episódio em dezembro. Eu acho que o tema de férias, ele é um tema sempre quente nessa época do ano. E aí vieram 2 perguntas de férias que eu acho que é interessante a gente tocar aqui, que é como que funciona a regra para divisão de férias. Se não me engano, ela teve uma alteração há não muito tempo atrás. E também perguntaram como que é a questão de antecipar e de vender as férias. Muita gente fala que quer vender, não sabe quando pode, se Como pode. pode? Como que é Perfeito. isso, Thaís? Tá, vamos lá. As férias, elas podem ser divididas em até 3 períodos. Claro, aquelas regras que todo mundo sabe, enfim, você tem que ter pelo menos 1 ano de empresa para conseguir adquirir o período de férias aí de 30 dias. Então, todo mundo tem direito de 30 dias a 30 dias de férias depois de 1 ano de empresa, né? E você pode dividir essas férias em 3 períodos, em até 3 períodos. Só que Uhum. assim, a divisão, como que ela acontece? Existem algumas regrinhas também. Um dos períodos não pode ter menos de 14 dias e os outros 2 não podem ter menos que 5 dias. Então, a gente segue essas regrinhas aí e o RH tem que estar atento a isso também. Com relação à antecipação de férias, polêmica, delicada. Ixi. Eu gosto de trazer uns. Ixi. Mas antecipação de férias, o que acontece? Em tese, você não pode antecipar férias, tá? Você só pode adquirir as férias quando você completou aquele período de 1 ano, que é o que a gente chama de período aquisitivo. Só que a empresa pode conceder essa antecipação. E aí, o que vai acontecer? É liberalidade da empresa decidir isso. Uma regra do Certo. negócio. Do negócio. Então, assim, a empresa tem essa política, a gente antecipa férias, a gente autoriza essa antecipação sem problema nenhum. E aí, para fazer isso, o que a empresa precisa fazer? Ter esse registro de que o colaborador confirmou essa possibilidade, que ele está de acordo, que ele quer, que ele aceita os termos. Uhum. Então, eu sugiro que seja feito um acordo individual. É um termo, mas a gente chama de acordo individual. Esse acordo individual, ele vai ser válido principalmente com os empregados que têm escolaridade mais alta, porque aí ele tá sozinho lá acordando uma coisa com a empresa e ele não é a parte fraca da relação, né? Mas pode ser feito também com colaboradores que tenham o salário mais baixo, mas com alguns cuidados. Então, por exemplo, às vezes é legal a gente trazer uma chancela do sindicato. Ah. Isso para uma proteção mais efetiva, tá? Porque, Uhum. assim, se é pelo benefício do empregado, o empregado tá pedindo essa antecipação de férias, a política da empresa concorda com isso, é muito Não tem difícil dar porquê. algum problema.
tá? Mas, em tese, você só pode antecipar férias se as férias forem coletivas. Então, assim, a Ah, empresa adota tá. férias coletivas, você entrou na empresa em novembro, em dezembro, é férias coletivas, todo mundo você pode tirar férias porque é coletiva. Inclusive, Aham. deve tirar, né? Aí é obrigatório mesmo. Obrigatória, não tem Entendi. opção. Mas existem todos esses macetes pra gente conseguir fazer essa antecipação de férias Pra evitar algum tipo de pra evitar problema. problemas. Exato. Certo. Ah, E vender? Qual é o limite? Vender, é verdade, vamos lá. Vender. Você pode vender suas férias em até 1/3 do período de férias, tá? Então a gente tá falando aí de até 10. 10 dias. Isso, a gente tá falando de 10 dias. Só que você não pode vender férias se elas já estiverem vencidas, tá? Se já tiver ultrapassado o período de ter adquirido as férias, você não pode. As férias estão vencidas mesmo, você tem que receber e gozar do período de férias. Aham. Tá? Agora, se as férias ainda estão ali proporcionais, você pode já ajustar com o RH, quero vender 10 dias das minhas férias, ou 5, ou 6, enfim, tá? Então, No máximo 10, né? trabalhei ali 1 ano. Tô ali, esse é o período aquisitivo, o período que Sim, eu tô sim. adquirindo as férias. Isso. Aí eu tenho mais 1 ano Pra pra gozar das pra férias, pra que é o período de aproveitar esses gozo. 30 dias. Isso. Nesse segundo ano, eu É que posso vender vence. até 10 dias. Isso. Até o final do segundo ano. Até o final do segundo ano eu Isso. posso vender até Isso. 10 Porque aí, dias. senão, as férias vão estar vencidas, aí você não pode vender Eu férias não posso mais vencidas. Não vender, a vende mais. empresa, Isso. que é quando o RH vem e fala assim, ó, E seguinte, você tem Pelo aí, que você tirar não amor vai férias. de tirar? Deus, não aguento Vamos. mais. Não, é isso É aí. isso. Outro ponto aqui, outra dúvida que surgiu aqui, que trouxeram pra gente. A gente tem, né, os direitos garantidos pela CLT e a gente também tem os direitos que são estabelecidos nas convenções coletivas, nos acordos, né, anuais coletivos. O que prevalece? Como que é isso? O que a empresa deve cumprir, deve obedecer? Legal, essa pergunta é bem boa. A CLT são as leis, é a consolidação das leis trabalhistas, CLT, brasileiras, elas são válidas em todo o território nacional, então, em tese, a CLT é o que vale para o Brasil inteiro, certo? Essas são as regras mais abrangentes do trabalho. Quando a gente tem um sindicato que protege aquela categoria de trabalhadores, vem anualmente convenção coletiva, e na convenção coletiva, geralmente são estabelecidos os mesmos direitos da CLT, ou alguns mais, só que ou mais benéficos, ou alguns que não são mais benéficos, mas a gente compensa em outro. A convenção coletiva, ela traz uma regra mais específica para aquela categoria de trabalhadores. Então, a regra no direito, assim, quem for advogado vai saber, mas a regra no direito é tudo que for mais específico é o que vale para aquele caso. Então, sempre olhem a convenção coletiva acima da CLT, tá? A CLT é o que baseia tudo, só que na convenção coletiva são as regras que vão prevalecer, e hoje em dia a gente tem até o ditado, né, o negociado vale mais do que o legislado. Tem sido um bordão aí do direito É do mesmo? trabalho. A gente de Mas RH tá de fora do bordão jurídico. mas o negociado vale mais do que o legislado nesse caso. Então, por isso que eu sempre falo até, os RHs têm que estar muito atentos às regras da convenção coletiva. Às vezes a CLT prevê alguma coisa e a convenção coletiva prevê outra. Ou, vou dar um exemplo até, tá? Plano de saúde, por exemplo, não é uma regra CLT, Uhum. tá? Sim, Então, sabe. pela CLT, as empresas não seriam obrigadas a pagar um plano de saúde para os colaboradores, mas a convenção coletiva pode trazer essa obrigatoriedade. Então, a gente tem que estar sempre atento à convenção coletiva. Não, e o RH precisa estar muito familiarizado, né, com os acordos anuais. Aqui com a gente mesma, né, Thaís, você ajudou a gente que o sindicato previa no acordo do ano passado uma quantidade de horas máximas semanais e esse ano mudou. Mudou. E a gente, né, É precisou verdade. adaptar nossos contratos de trabalho. Então, é uma coisa que não é padrão. Tem uma série de coisas que podem ir mudando, Sim. né, de ano para ano. Agora, e se a convenção coletiva determina algo que é menos benéfico do que a CLT? Já aconteceu isso? Tem algum caso? Sim, Aí a acontece. empresa faz o quê? Acontece, segue a convenção coletiva, Mesmo que seja menos benéfico? mesmo que seja menos benéfico. É mesmo? Olha. Porque a convenção coletiva, ela pode reduzir algum direito previsto em CLT, mas ela vai compensar em outra coisa.
Ah, tá. tá? Uhum. Então, assim, não tem isso, ou assim, isso aqui tá reduzido do que a CLT prevê, mas olha que bonito o que que a gente tá concedendo aqui. Então, é todo esse jogo de compensação. Uma troca. Exato. Então, o que prevalece, o que deve sempre prevalecer, Convenção coletiva. E aí, convenção o que não coletiva. tiver previsto em convenção coletiva, porque você sabe, né, Lena, no dia a dia vão surgindo algumas coisas, algumas dúvidas, algumas particularidades ali da empresa, e a gente olha a convenção coletiva, não fala nada sobre isso lá, Sim, e a aí a gente gente segue a fica ali CLT. procurando, Entendi. né? Fica Tá aí procurando. junto A no gente passa o dia inteiro acordo. procurando, vamos ler a convenção coletiva, ver se tem alguma coisa sobre esse tema. Não tem, o que a Não gente faz? fala. CLT. Tá. E aí, eu acho que tem um tema também de trabalho remoto. É um Nossa, tema esse quente. esse Assim, depois quente. da pandemia, esse virou o assunto do momento. Se Virou. vai, se fica, é remoto, é híbrido. Eu acho que uma primeira dúvida que o pessoal de casa mandou é: a empresa precisa colocar no contrato qual é o regime de trabalho? Precisa, É Marcelo. importante. É muito importante. A empresa precisa colocar em contrato. O que que pode acontecer caso essa informação não esteja em contrato? O colaborador pode se recusar a fazer outro tipo de regime, Ah, tá. sem ser penalizado por isso. Então, isso é interessante. Então, assim, se o seu regime de trabalho consta como teletrabalho, o empregador até pode, eventualmente, pedir para que você compareça presencialmente, mas tem que ser uma coisa mega Excepcional. eventual, mega Esporádica, excepcional, eventual. esporádica, e ainda assim o colaborador pode se recusar. Porque pelo contrato de trabalho dele é teletrabalho, ele está programando a vida dele inteira para Uhum, trabalhar de casa. uhum. Então, o empregador pedir para eu ir presencialmente é algo totalmente atípico, não é algo que eu deveria estar preparado para fazer. Então, assim, a empresa até pode pedir, se for eventual, sabe? Não tem problema, assim, mas a gente, infelizmente, fica na mão dessa concordância do colaborador. Então, E por essas isso que é empresas, Thaís, importante. agora, né, todo mundo acompanha essas grandes empresas exigindo a volta dos colaboradores, para o presencial. Como é que fica isso? E se o colaborador, vamos supor, todo mundo adaptou o contrato de trabalho para a pandemia, e agora a empresa exigindo a volta do presencial. E se eu me recuso? Muita gente já montou estrutura de vida, né, como você falou, Sim. em função do home office, filhos, escola, uma série de logísticas, né? E a empresa exige, como que é isso? Não tem problema, desde que seja feito um aditivo contratual. E aí, o colaborador, obviamente, precisa também concordar, porque ele vai precisar assinar esse aditivo. E se o colaborador não concorda, O ideal é você desligá-lo. a empresa desliga. Ou vocês entram em um Numa acordo e numa negociação. negociação, tá? Mas assim, se a empresa precisa que esse colaborador retorne para o presencial e ele se recusa, ele tá no direito dele de se recusar, tá? Porque o contrato de trabalho dele tá teletrabalho. Ele tá no direito dele, mas ele também pode acabar Exatamente, mas perdendo, ele né. perde em contrapartida, ele pode acabar perdendo o emprego, mas assim, ninguém é obrigado a ficar num emprego que não tá, né, não tá sendo legal, não é algo que eu quero, voltar para um presencial, da mesma forma que a empresa não é obrigada a se manter vinculada àquele empregado que também não quer se adequar à nova regra. Então, Sim. infelizmente, assim, o aditivo contratual é um aditivo contratual, as partes precisam assinar, e para assinar você tem que estar concordando, Uhum. então não Sim. tem muito o que fazer. Mas, por exemplo, também a mudança, a alteração do regime de teletrabalho, ou híbrido, enfim, para um presencial, a lei até fala, a gente precisa esperar 15 dias, pelo menos, para esse retorno para o presencial. Tem que ser Que é avisado esse com pelo período, menos. Avisa e tem um exato, período que para o é esse colaborador período de se adaptação. adaptar. Então são 15 dias aí de adaptação para o retorno ao presencial. É que aí é uma coisa para ser combinada com o próprio trabalhador ali, porque tem realidades de vida das mais diversas. Que Sim, a Exato. gente tem, por exemplo, aqui na Rocket um caso de pessoas que por conta de trabalho remoto se mudaram para muito longe, né? sim. A gente Sim. fica em São Paulo, mas a gente tem pessoas no Brasil inteiro. Exato. E aí, por exemplo, se a empresa chega com uma determinação dessa,
para mim, por exemplo, que sou mãe, no meio do semestre, como é que você faz com a criança, né? Exato. Não, Muda toda a logística, assim, 15 dias, se a gente for ver, é pouco tempo, É, né? até pouco, né? Foi meio que pensado como se fosse algo razoável mesmo. O meio termo entre 1 mês e 0, né? Um Aham. mês e 0 dias, vamos no 15. Então, mas tem pelo menos algum período aí de readaptação. Adaptação. É. Outra pergunta que chegou aqui pra gente é sobre a questão das estabilidades. Quais são as situações que geram uma estabilidade para o colaborador, né? E como é que o RH deve agir em relação a essas pessoas que estão nesse período de estabilidade? Então, quais são os casos, né, de Uhum. estabilidade e como é que o RH deve agir, se comportar com esses colaboradores? Bom, acho que o mais famoso é o da grávida, Sim. né? Claro, por motivos óbvios. Então, em situações de gravidez, tem aí o período de estabilidade de até 5 meses após o nascimento do bebê, Hum. tá? Que geralmente até coincide um pouco aí com o período de licença maternidade. Eu falo um pouco porque o período de licença maternidade pode começar até antes do nascimento do filho, É. né? Dependendo das complicações, enfim. Mas tem também o período de licença maternidade, que é o período de estabilidade também, ela não pode ser demitida durante o período de licença. A gente tem também o trabalhador acidentado, tá? Então, e aqui eu tô falando de acidente de trabalho ou doença ocupacional, que é aquela doença ligada ao trabalho, à atividade dele. Comprovadamente ligado ao Exato, trabalho, né? comprovadamente ligado ao trabalho. Quando isso acontece, o empregado vai ter 12 meses de estabilidade. Então, é 1 ano depois, a contar da alta médica. Então, o Então, período que ele tá em tratamento ali, não, sim, não conta. o período que ele está em tratamento, ele fica estável, assim, né, ele não pode ser demitido também, mas Sim. o período de estabilidade pós alta médica é o que começa a contar, porque ele já vai estar reabilitado, digamos assim, né? Ele já vai ter retornado ao trabalho, ele fica 1 ano aí sem, sem poder ser demitido, pelo menos não sem justa causa, tá? E é muito importante até levantar essa pauta, porque no período de estabilidade, você não pode ser demitido sem justa causa, mas com justa causa ou aceitar, a empresa pode aceitar também pedido de demissão, Ah, importante. tá? Se Porque ele é pede para ser desligado, tranquilo, não tem problema. tranquilo, porque aí é a Isso, vontade dele. A gente tem que deixar também livre, que é o que eu falei pra vocês. Ninguém é obrigado a ficar numa empresa que não quer mais estar. isso para um acidente de trabalho, um acidente do âmbito pessoal da vida da pessoa, uma doença que não está ligada ao trabalho, essa estabilidade não existe. Legal você ter levantado isso também, porque não existe período de estabilidade para quem se acidentou fora do trabalho, para quem tem alguma doença que não é ocupacional, que não é ligada ao trabalho. Claro que o período em que ele está afastado, ele não pode ser demitido, tá? Então, assim, tá recebendo auxílio de INSS ou tá com Uhum. atestado médico, não é um período que ele pode ser demitido mesmo. Mas no retorno, não existe pela CLT qualquer Uhum. regra que impeça que ele seja demitido sem justa causa. A questão é, e a convenção coletiva fala alguma É, coisa? Então tem que estar sempre atento mesmo, tá? Porque tem muitas convenções coletivas de muitos sindicatos aí que fala pelo menos 1 mês de estabilidade. Já vi muitas de 1 mês de estabilidade após o retorno, depois da alta médica, né? E aí sim. tem algumas outras estabilidades também que são mais Paternidade você não incomuns. mencionou? Então, é verdade, licença paternidade, que também não tá na CLT, mas é uma regra até, eu diria assim, não digo que é uma regra, mas é um princípio constitucional de igualdade Uhum. entre os gêneros, enfim. E eu acho que essa questão da paternidade tem que vir muito mais da política da empresa, do clima, da cultura que essa empresa constrói, do que de fato da legislação trabalhista. Eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, o direito tem que ir acompanhando um pouco mais rápido, mas pelo menos a Constituição Federal mesmo já prevê que os gêneros têm que ser tratados de forma igual. É a mesma coisa também para adoção. Sim. Então, a gente não fala de estabilidade, mas, por exemplo, não tem regra de estabilidade, tá? Para paternidade ou para adoção, por exemplo, mas tem regras de o leave, né? Então, assim, ele tem um período aí que ele pode pegar uma licença, Uhum. tá? Mas, assim, período de estabilidade pela CLT não tem Pela previsão. CLT não, E né? aí vai Mas da empresa de pensar e formar uma cultura
mais, né, nesse sentido. Mais acolhedora. É, mais Mas acolhedora, mais fofa. sim. Mas tem. E aí tem algumas outras estabilidades que são menos conhecidas. Então, dirigente sindical, CIPA, tem algumas outras aí, até um ano depois do término do mandato do dirigente sindical. Então, tem umas outras que são mais. Dirigente cooperativa também, diretor de comissão de conciliação prévia, tem do serviço militar também, que é até 30 dias depois da baixa do serviço militar. Você tem Tem estabilidade. algumas aí. Interessante. Vamos para uma parte polêmica aqui, assédio moral. Ih, Então, o que caracteriza uma situação de assédio moral dentro da empresa? olha, o assédio moral é bem difícil até da gente definir, conceituar, colocar aqui em palavras, porque eu acho que são coisas muito particulares, assim, são muito subjetivas. Então, assim, é até difícil você conseguir entender e visualizar de uma forma muito clara se ocorreu, se não ocorreu, se tem ocorrido na empresa alguma situação de assédio moral. É realmente bem subjetivo e geralmente o assédio moral, ele é até mascarado como uma ordem aqui, outra ali. Então a gente vai aceitando uma coisa ali, outra aqui. Mas tudo bem, foi só hoje. Quando você vê, já tá. Então é bem difícil mesmo conceituar, mas geralmente o que que acontece? A situação de assédio moral é o que é muito comum, tá? Vou listar aqui algumas coisas que são muito comuns a gente perceber. Esse funcionário, esse empregado, ele começa a ser excluído, começa a ser, né, jogado de canto, começam a rolar algumas até fofocas, tá, vou colocar num termo mais pejorativo, mas assim, fofocas e geralmente ocorre, tá, de alguém de uma posição hierárquica superior àquele Uhum. colaborador com aquele colaborador. E aí, às vezes, essa pessoa que é superior começa a falar para outros colaboradores: "Olha, não anda muito com fulano que você vai queimar seu filme". Não anda muito com fulano, porque ele não entende disso, e nossa, não tem jeito. E aí usam e aí a gente começa a surgir com alguns termos também, assim: fulano é burro". Porque fulano então, assim, quando surgem termos assim também, a gente tá numa situação clara de assédio moral, tá. O Uhum. assédio moral, muito importante, um ponto muito importante. O assédio moral, para ser um assédio moral, ele tem que ter ocorrido de forma contínua e habitual. Ah, Eu passar por uma Uma situação situação constrangedora, ou o meu chefe me chamou de burro, tô usando burro porque é o menos ruim, tá, mas a gente já viu por aí termos Sim. muito piores, assim. Uhum. Tem às vezes fala que é ladrão, ou fala enfim, tem várias outras coisas, assim. Mas uma situação só constrangedora não seja ser configurada como um assédio moral. Você passou por uma situação que é indenizável, tá? Você não tem que passar por isso no trabalho, pelo amor de Deus. Mas assim, é super indenizável. Você pode, por exemplo, ir na Justiça do Trabalho requerer alguma coisa nesse sentido, falar que aconteceu essa situação pontual e que você precisa ser indenizado porque te feriu o ego, feriu, Causou enfim, causou constrangimento, né. constrangimento. Mas não configuraria um assédio moral. Um assédio moral é algo muito mais grave, é algo que pode gerar um burnout, que pode gerar doenças, relacionadas ao trabalho, então, mentais mesmo, tá? De saúde mental. É bem grave, bem delicado. Então, até respondendo a outra parte da pergunta, Lana, eu acho que quando isso acontece e que o RH fica sabendo, né, e chega ao RH, porque eu acho que essa é a maior dificuldade, chegar à situação ao uhum. RH, porque ninguém quer reportar. Exato. É muito O difícil, é pessoal um tem medo tema de muito represália, difícil. né. Exato, tem medo de represália, tem medo de como vai ser entendido isso. Será que vão achar que eu sou só fraco e não aguento tranco, Exato, Aham. né? exato. Ou vão entender o meu lado? É muito complicado. Mas quando o RH toma conhecimento desse fato, o importante é oferecer apoio, tá? E tentar investigar, minimamente, assim, entender o que está acontecendo, conversar com outras pessoas de uma forma totalmente discreta, para não expor aquela pessoa que sofreu o assédio. É bem delicado, assim, a gente fala que a gente abre realmente uma sindicância, né, para fazer essa Sim. investigação, entender, falar de uma forma discreta, tentar, conversar com alguma outra pessoa que possa ter visto alguma coisa.
Juntar É, provas, se possível, juntar né? Às provas, se vezes podem haver possível. provas da situação ali, ou com Exato. outros Mas envolvidos, né? é bem delicado, bem delicado. E aí, o que que eu acho também? Eu acho muito legal quando as empresas fazem treinamentos periódicos, Uhum. né? Passam uma visão para os colaboradores do que é um assédio moral. Muitas coisas que a gente tá falando aqui, a gente vai falando e a gente percebe, nossa, é óbvio, né? Faz sentido, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, Não, o É óbvio tá? importante. precisa Então, muito ser dito. então, eu acho que é muito legal também fazer treinamentos. Abrir algum canal de denúncia que seja anônima, Ouvidoria. uma ouvidoria que seja anônima, para que ninguém tenha medo de expor qualquer relato, qualquer situação. Acho que é bem interessante. E às vezes a empresa não tem, né, uma estrutura, às vezes até um quadro de funcionários para ter essa ouvidoria, mas eu acho que o RH pode também cumprir esse papel, né? Sim. Também se colocar ali de forma isenta na situação, mas para procurar de fato entender e ver o que pode ser feito, né? Inclusive, como que é a questão de aplicação de penalidades? Advertência, existe suspensão, como é que é? Então, vamos lá também. Existem 3 tipos aí de penalidades, né, pela CLT, que são a advertência, a suspensão e a justa causa. Como que a gente faz geralmente, como que a gente vai orientando os RHs a fazer essa aplicação? Se o funcionário tem alguma atitude que a gente considera uma falta grave, e é a primeira vez que ele comete esse tipo de falta grave, tá, e falta grave, gente, pode ser qualquer coisa que seja contra o que tá previsto em contrato, sei lá, faltou sem justificativa, já é passível de Uhum. alguma penalidade. Quando a falta é grave, mas não é tão grave assim, é a primeira vez, a gente sugere que seja aplicada uma advertência. A advertência, a gente sugere também que seja sempre por escrito. Por quê? Se a empresa quer fazer prova de que aquilo aconteceu, para depois até passar um feedback, tá? Até, enfim, jogar para um feedback anual, semestral, enfim, a gente tem aquilo documentado. Mas também para fazer uma progressão dessas penalidades, né? É meio feio falar progressão de pena, né? Progressão de Para penalidade, parece que é de detento. É. criminal. Mas, para fazer essa progressão também, a gente precisa demonstrar que é uma atitude que vem ocorrendo. Lá a gente aplicou uma advertência. E Uhum. aí, por exemplo, a suspensão eu sugiro quando é algo grave, mais do que um pouquinho, menos do que um tantão, ou quando já é uma repetição de algo que já foi advertido, Uhum. tá? Porque claramente não aprendeu. Sim. E aí a gente aplica a suspensão. Suspensão pode ser, assim, de quantos dias quiser também não, mas assim, a gente sugere que não seja mais de 30 dias, tá? Porque aí a pessoa perde 30 dias completos de salário. Porque quando você Aham. leva uma suspensão, esses dias que você tá suspenso, você não tem Não recebe. recebimento de salário. Aham. Mas o comum é assim, 1 dia de suspensão, 2 dias de suspensão, a depender da gravidade da situação. Às vezes pode até aplicar mais de uma advertência, tá, para um mesmo fato. Pode aplicar mais de uma suspensão para um mesmo fato que aconteceu 2 vezes, porque você não quer já demitir por justa causa, por exemplo. Ah, apliquei suspensão de 1 dia, agora vamos aplicar de 3 para ver se dá certo, porque a gente vai Uhum. dar mais uma chance. E aí a terceira, que é a penalidade máxima, que é a dispensa por justa causa. A dispensa por justa causa não é só uma modalidade de dispensa, é uma penalidade mesmo. Uhum. E a justa causa é só se ocorrer algo muito grave. Tudo isso tá previsto na CLT, assim, de uma forma mega abrangente, então é bem difícil. São situações que eu sempre falo para todos os clientes: cara, aconteceu alguma coisa, fala comigo para eu te ajudar a encaixar, para eu te ajudar a entender, porque não tem uma regra muito clara. Assim, a CLT, artigo 482, tem lá as alíneas. Ah, se foi insubordinado, tudo bem, mas e essa situação que aconteceu? É insubordinação ou não é? Aham. Ou eu encaixo em outra linha aqui que é improbidade na então, assim, é complicado. Então, eu sugiro que sempre consultem o jurídico para pensar na melhor pena, porque é sempre a empresa que vai ter que provar depois. Por exemplo, numa justa causa, Uhum. é a empresa que tem que mostrar por que que aplicou a justa causa. Pô, é a penalidade máxima? Como que vocês vieram com uma justa causa? O que que aconteceu? Vocês que provem. Sim. Então, a gente tem que ir na manha Tá ali. munido, né? Munido. E outra coisa, a progressão das penalidades só pode acontecer sobre um mesmo fato, tá?
Então, assim, o cara fez tal coisa. Importante Fez isso. tal coisa de novo, suspensão, você pode progredir. Agora, se ele fez tal coisa e agora ele fez a coisa Y, você volta pra Volta uma do zero. advertência. Então, assim, ele tem uma advertência de novo. É bem complexo, tá? Essa questão de penalidades. Por isso que eu sempre falo, sempre consultem o jurídico, sempre consultem o advogado, escritório terceirizado, quem for, pra ajudar a balizar isso, porque é bem complicado mesmo. É tudo muito subjetivo. E sempre, né, o RH, como eu falei, lembrar que a gente está tratando de pessoas, né? Exato. Então, preservar a confidencialidade desse colaborador, tratar tudo com muito sigilo, muito respeito, independente do que esteja acontecendo, porque a gente está falando, né, de pessoas, de vidas, muitas vezes de famílias, né? Então, ter esse Sim, cuidado, né? sim, total. Eu trabalhei num lugar, falando de advertências, tem um caos engraçado. Foi divertido? Não foi Você advertência. levou a advertência? Não, mas que eles levavam muito a sério a questão de segurança na empresa. Porque a empresa começou como uma fábrica de pólvora. E aí você sabe a questão de pegar fogo e tal. Então a empresa levava muito, muito a sério a questão de segurança. E você podia tomar uma advertência por tomar atitudes não seguras. Como, por exemplo, tem a plaquinha do piso molhado, você passar por cima do piso molhado. Descer a escada sem pôr a mão no corrimão. E aí, esse tipo de coisa. É claro que eu não me lembro de ninguém ter tomado advertência porque desceu a escada sem pôr a mão no corrimão. Mas as pessoas brincavam sobre isso. Falavam assim: cuidado, hein, você vai tomar. Olha que interessante. O pessoal tinha um caso, o meu chefe tinha um caso de que ele chamou a atenção do então CEO. Porque o então CEO tava com várias coisas na mão assim, ele ia subir uma escada, ele não tinha, só tinha, como todo mundo só tem duas mãos, né? Ele ia subir a escada, ele não ia conseguir, aí ele foi lá e chamou, foi lá, pegou uma coisa na mão do CEO pro CEO poder subir, colocando a Não mão uso de equipamento, né, de de proteção, proteção. segurança. Eles Então, Mas levam- isso é muito interessante, sabia? Porque a empresa é obrigada a manter a saúde e segurança do trabalhador. Uhum, Então, se a empresa te deu um treinamento, tem regras explícitas de como deve ser, exato. e você desrespeita, pô, a empresa é o da empresa que tá na reta. Eu te exato. orientei, eu tenho que zelar pela sua segurança e saúde, e Uhum. você vai lá e descumpre. Eles A tinham minha várias... parte eu fiz, né? Nada. Eles Brincadeira. faziam várias coisas de segurança, inclusive algumas, eles tinham acho que 1 ou 2 vezes por ano que tinha vistoria, ia um pessoal lá pra fazer vistoria de carro. Você podia levar seu carro lá e eles davam uma olhada em todos os itens de segurança. Era comum o pessoal, por exemplo, descobrir, e a seta de trás tá queimada, sabe? Certas coisas que você não tem como descobrir de dentro do carro. Sim. Eles faziam isso aí 1 ou 2 vezes por ano, por exemplo. Super Nossa, legal. muito legal. É, legal. interessante. Interessante. Thaís, obrigada. A gente está chegando ao fim do nosso episódio. Que Obrigada por pena. responder as nossas Voou. dúvidas. Foi muito gostoso. Por também nos auxiliar aqui sempre na Rocket, né? E eu recomendo muito para os RHs tenham um parceiro jurídico, porque faz muita diferença pra gente. A gente fica muito mais seguro por mais anos de experiência. Sempre surgem umas situações inusitadas, né? Thaís? Sempre tem uma situação que a gente nunca viveu. Então, realmente é uma coisa que eu recomendo muito, faz muita diferença no meu trabalho. Mas eu agradeço por você vir responder as nossas perguntas, né? Todo mundo também que mandou as perguntas. E obrigada. Thaís, passa os contatos do CSK, onde que o pessoal de casa consegue ver o conteúdo do CSK, entrar em contato. Faço sim, opa. Vou passar o arroba do Instagram, que eu acho que vai ser mais fácil, tá, gente? É @CSK_advogados. Lá também tem o link pro nosso LinkedIn, a gente publica bastante coisa, tem bastante conteúdo por lá, tem os contatos. E obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, Foi um Thaís. prazer estar aqui novamente. Muito gostoso estar com vocês aqui. Obrigado. Obrigada. Ei, não vai embora ainda. Eu tô aqui para falar de uma solução inovadora que ajuda a apoiar a saúde mental dos seus colaboradores. Estudos da Society for Human Resource Management apontam que 80% dos funcionários acreditam que ter um apoio jurídico melhora seu bem-estar e desempenho no trabalho. Pensando nisso, a Rocket Lawyer lançou o Rocket Pass, um benefício jurídico inédito no Brasil, que oferece centenas de documentos jurídicos personalizados, consultas diretas com advogados de forma rápida e sem burocracia, e assinatura digital ilimitada, prática e segura. Colaboradores mais tranquilos, satisfeitos e produtivos. Te interessa?
Aponte o celular para o QR Code para entender como o Rocket Pass funciona na prática.